Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para falar sobre seguro saúde internacional. Se você já ouviu falar e acha que esse é um seguro para quem viaja muito, ou se você confunde esse seguro com um seguro viagem, você está no lugar certo, você vai aprender mais um pouco. Se você nunca ouviu falar nesse seguro, se prepare que eu acredito que você vai ouvir falar muito mais sobre esse tipo de seguro por conta do aumento dos planos de saúde nacionais que a gente vê aqui no Brasil. O objetivo desse vídeo aqui é muito mais para a gente ver o dia a dia, como é que funciona esse seguro, né? Esse tipo de seguro não é para todo mundo, mas para algumas pessoas pode ser que faça sentido. Então aqui eu vou falar como funciona esse produto no dia a dia, os pontos positivos e negativos dele, vou também trazer aqui os pontos positivos e negativos do seguro nacional. Vou falar o que muda na prática e, por último, como você saber escolher o produto certo para você sem cair numa armadilha. Então, o começo de tudo, né? O que é o Seguro Saúde Internacional? É um seguro oferecido por uma seguradora internacional, tá? Para substituir o seu plano de saúde aqui nacional, né? O Sul América, Bradesco, Amil. E ele vai ter cobertura não só nos hospitais aqui do Brasil, como no resto do mundo. Algumas seguradoras podem oferecer só na América Latina, outras podem oferecer no mundo inteiro, outras podem oferecer no mundo inteiro menos Estados Unidos, mas o interessante aqui, o importante, é destacar que 95% do uso desse seguro é feito aqui mesmo no Brasil. Uma outra confusão que muita gente faz é a diferença entre um seguro saúde internacional de um seguro viagem internacional. A gente está acostumado aqui no Brasil, quando a gente vai viajar, a usar um seguro viagem, ou é do cartão, ou alguns planos de saúde nacionais oferecem esse seguro, né, quando você vai viajar, ou através de comprar mesmo um produto através de um corretor. A diferença grande entre os dois, né, entre um seguro viagem e um seguro saúde internacional, é que o seguro viagem ele vai cobrir somente emergências e algum mal-estar que você tenha durante a viagem, enquanto que o seguro saúde ele vai pegar também essa parte de emergência e mal-estar, mas também te dá a liberdade de você fazer exames, tá, fora do país. Você pode fazer uma consulta médica fora do país, né? Você pode fazer uma cirurgia, né, eletiva fora do país. Uma outra característica que tem no seguro viagem é que ele não cobre só a parte médica, ele também cobre a parte não médica, que é extravio de bagagem, perda de conexão, cancelamento de viagem e várias outras coberturas que no seguro saúde você não teria. Então agora eu vou elencar algumas das características diferentes que a gente vê no seguro saúde internacional que a gente não vê aqui no plano de saúde nacional. Acho que a grande diferença é que o seguro saúde internacional você tem um negócio chamado franquia. A franquia do seguro saúde ele é muito parecido com a franquia que a gente vê no seguro de automóvel. No plano de saúde nacional que a gente está acostumado, não tem esse negócio de franquia, que tem a coparticipação, que é um pouco diferente. Agora, no seguro internacional, você vê sim a franquia. A franquia do seguro saúde internacional pode começar em $500 e pode ir até $50 mil. Tá? Vai depender da seguradora, vai depender do produto que você tem. Quanto maior a franquia, menor vai ser o valor que você vai pagar. No seguro saúde internacional, essa franquia ela é anual. Ela é no ano da sua pólice, é durante o ano da sua pólice. Então, se a sua pólice começou no dia 1º de março, você vai ter até o dia 28 de fevereiro uma franquia. A partir de 1º de março do ano seguinte, é uma nova franquia. A franquia é a soma de todos os eventos que você tenha naquele ano em relação à sua saúde. Então, vai englobar na franquia o que você gastar com consulta médica, o que você gastar com exames, o que você gastar com internações, com pronto-socorro, com cirurgias, com os médicos, né, os honorários médicos, o que você gastar com remédio, porque o seguro internacional, a gente vai ver mais para frente, ele também tem reembolso de remédio prescrito. Então você soma tudo isso.
Imaginando, vamos colocar aqui uma franquia de $2.000. A partir do momento que você atingir esses $2.000, a partir desse momento a seguradora passa a te reembolsar aquilo que você usar. Vamos dar um exemplo? Você vai numa consulta médica, a consulta médica custou R$1.000. O médico te pediu exames. Os exames, você foi fazer os exames, deu lá R$3.000. Então até agora você gastou R$4.000. Tá? Imaginando que a sua franquia seja de R$5.000, falta R$1.000 para você atingir a sua franquia. Então por enquanto você está pagando, a seguradora não está te reembolsando por isso. Você volta no médico, você estava com uma dor no joelho, o médico fala, ó, aqui é fisioterapia, eu estou te receitando aqui 10 sessões de fisioterapia. Cada sessão R$300, você vai gastar lá R$3.000. A partir desse momento, a seguradora vai te reembolsar R$2.000, porque você já tinha 4, que era 1.000 da consulta, 3.000 dos exames, 4.000, e mais 3.000 agora da fisioterapia, né, totalizando 7.000. Como a sua franquia era de 5, você passa a ter R$2.000 de reembolso. A partir desse momento, qualquer outra consulta que você tenha, você vai ter reembolso. Qualquer outro exame que você faça, você vai ter reembolso. Internação, cirurgia, qualquer outro, remédios, tudo isso, você vai ter reembolso a partir desse momento. Outra característica da franquia, numa família de 3, 4 pessoas, né, uma família que seja um casal e filhos abaixo de 24 anos, se estiverem na faculdade, ou abaixo de 18 anos, você vai pagar no máximo 2 franquias. Então, você vai pagar no máximo, no nosso exemplo ali, R$10.000 de franquia. Outra característica da franquia, se você ficar 3 anos sem usar o plano, sem usar a franquia, só usando o check-up, só fazendo um check-up, só sem usar no dia a dia, a partir do 4º ano, essa sua franquia vai ser isenta. E durante todo aquele período de 1 ano de apólice, tudo vai ser sem franquia, tá? Então vamos dar um exemplo. Sua apólice começou no dia 1º de maio, e aí de 2026. No dia 30 de abril de 29, acabou o período de 3 anos, você vai começar um outro ano de apólice, e a partir de 1º de maio de 2029, você vai estar isento dessa franquia. Então, do dia 1º de maio para frente, você não vai ter mais franquia. Então, durante todo aquele ano, você pode fazer consulta, você pode ter internação, você pode ter cirurgias, honorários médicos, tudo isso você não vai ter franquia. Se você usar durante aquele ano, no ano seguinte, você volta a ter. Mas, se o resto da sua família não usar, eles continuam isentos da franquia até o dia que eles usarem, tá bom? E aí, durante aquele ano de apólice, ele pode fazer qualquer coisa sem franquia e a partir do ano seguinte, volta a ter franquia. O que não está incluso na franquia? A maioria das seguradoras, ela te dá direito a fazer um check-up anual. Esse check-up anual você pode fazer em qualquer laboratório, né? Você pode fazer no Fleury, no Einstein, no Alta, no HCOR, ou algum da sua cidade, né? Se você não for de São Paulo, tem vários espalhados pelo Brasil e cada laboratório tem o seu protocolo. Mas praticamente todos você vai passar por exames de sangue, exames cardiovasculares, correr na esteira, né? Fazer o ergométrico. Você vai ter exames urológicos para os homens e ginecológicos para as mulheres. Você vai ter até, às vezes, consulta de dermatologista. Você vai ter, em alguns casos, até colonoscopia está incluso nesse check-up. Esse check-up, mesmo se você não usar o plano, você tem direito a fazer esse check-up, tá? Porque as seguradoras querem que você esteja sempre com a saúde em dia. E se você tiver algum problema, que você detecte esse problema o quanto antes. E para as crianças, você tem uma verba, geralmente de $200, $300 por ano, para também fazer qualquer coisa que seja preventiva. Então você pode só ir no pediatra, só para ver, sem ter nenhum problema, né? Só para fazer acompanhamento médico. Você pode também usar para reembolso de vacina, que você tem que dar nos filhos. Além disso, você também tem, em algumas seguradoras, telemedicina. Então não entra na franquia, né? Você pode fazer essa telemedicina de graça. Então isso é interessante também para você evitar de ir no hospital à toa. Então você pode fazer uma telemedicina, você sabe que você não vai estar pagando nada por isso. E se o médico ali da telemedicina achar que é necessário que você vá para o hospital, aí sim você vai para o hospital, né? Senão você já evitou aí um custo, um gasto desnecessário. Como eu falei, a franquia ela é anual. Esse é um lado
interessante do seguro-saúde internacional. A franquia, ela acaba te ajudando, ela acaba ajudando todo o sistema a evitar gastos desnecessários. Vou dar um exemplo, de você ter um filho pequeno que está com o nariz escorrendo, muitas vezes a gente corre para o hospital. Isso é um custo muito alto para as seguradoras. A partir do momento que você tem franquia, você pensa duas vezes, será que vale a pena eu ir para o hospital, pagar o hospital e para depois para atingir essa minha franquia? Ou será que eu faço uma telemedicina que é de graça? Ou será que eu falo com o pediatra das crianças para poder resolver isso sem precisar ir até lá? Então, a franquia, por esse lado, é muito interessante para ajudar o sistema como um todo a ficar mais barato, né? Quanto mais a gente usa o plano, mais caro ele vai ser. E na hora de você escolher o seu seguro-saúde internacional e compará-lo com o plano de saúde nacional que você tem que colocar o custo dessa franquia junto. E enquanto isso, você coloca do outro lado o valor que você gasta de plano de saúde nacional e mais os valores que você gasta com consulta médica, fazendo médico particular, não usando o médico do plano, e depois nem pede o reembolso, porque o reembolso é tão pequeno que nem vale a pena. Então você tem o custo do seu plano de saúde mais o que você gasta em consulta médica. Colocar também, muitas vezes, aquilo que você gasta ou que você pode gastar com remédio. Então coloca isso tudo na ponta do lápis. Próxima característica: cobertura mundial. O seguro-saúde internacional, você tem uma cobertura mundial. Algumas vezes você pode limitar essa cobertura para só América Latina ou mundo inteiro, menos Estados Unidos. Você pode fazer alguns arranjos, mas você sempre vai ter uma cobertura maior do que a cobertura que você tem somente aqui no Brasil. Muitas vezes, as seguradoras, elas te dão uma livre escolha, e a livre escolha de qualquer hospital. Algumas restringem a lista de hospitais. Mesmo assim, você vai ter acesso a hospitais que você não teria com os seus planos nacionais, que você já está acostumado. Cobertura vitalícia. Depois que você entra no Seguro-Saúde Internacional, somente você pode cancelar. A seguradora não pode cancelar. Ela só vai poder cancelar em caso de fraude ou em caso de inadimplência. Fora isso, ela não pode cancelar. A gente tem visto aqui no Brasil alguns planos de saúde, principalmente nesses planos que você faz com o CNPJ, seguradoras cancelando. Não é que ela cancela do dia para a noite. Ela te manda uma carta falando assim, não vamos renovar o seu plano de saúde para o próximo ano. Ela só não pode fazer isso nos seguros individuais. E isso é algo que tem no seguro internacional. O seu plano vai ser um plano familiar, plano individual. E esse plano somente você pode cancelar. DPS, a Declaração Pessoal de Saúde do Seguro Internacional, ela é mais criteriosa e ela pode não te aceitar. Então seria bom você fazê-lo enquanto estiver com saúde. Se você tiver algum outro problema de saúde, a seguradora provavelmente não vai te aceitar. Provavelmente eles não vão pedir exames, é muito mais na boa fé do que você vai colocar ali. Se você colocar algum problema de saúde, aí sim eles podem pedir uma carta do seu médico, como é que está sendo o tratamento, se tem algum outro problema maior ou algum problema que possa dar ali na frente. Tirando isso, se você não tiver nenhum problema, ela não vai te pedir outros exames. Agora, se por um acaso você colocou que você não tem nenhum problema, aí você tem um infarto. Durante a cirurgia, o médico relata que viu lá um stent que você tem no coração. Se a seguradora pegar isso, ela vai ver que foi uma fraude, né? Então, isso é passível de cancelamento de apólice. Outra característica, quinta, regulamentação. As seguradoras internacionais, por não estarem no Brasil, não seguem o rol da ANS. Elas seguem o protocolo da FDA, né, americana, ou da EMA, que é da Europa, que são as agências para essa parte de seguro-saúde. Por um lado, é interessante, porque alguns protocolos que ainda não foi aprovado pela ANS, mas já foi aprovado pela FDA, você vai ter acesso. E se algum hospital aqui no Brasil não fizer esse protocolo, esse tratamento, você pode ir para fora do país fazer. E por um outro lado, qualquer reclamação que você queira fazer, você vai ter que fazer nos Estados Unidos. Então, é algo que você tem que ter em mente, que você não vai seguir esse protocolo da ANS, você vai seguir esse protocolo da FDA. Os novos
tratamentos, geralmente eles são primeiro aprovados na Europa ou nos Estados Unidos para depois chegar no Brasil. Como eu falei lá durante a franquia, a sexta característica é o check-up anual. É um check-up geralmente executivo, que você vai passar amanhã nesse laboratório fazendo todo tipo de exame, cardiológicos, dermatológicos e algumas consultas com alguns especialistas. Tem um laboratório, por exemplo, que inclui até colonoscopia nesse check-up. Sétima característica, reembolso de remédio. Se esse remédio você precisa de uma prescrição médica para comprá-lo, provavelmente ele vai ser reembolsado. Como eu falei anteriormente, o Seguro Saúde Internacional segue a FDA. Se for um remédio que você precisa de prescrição nos Estados Unidos, você vai ter reembolso aqui no Brasil. Então assim, se você for comprar uma Novalgina, um paracetamol, você não vai ter reembolso. Agora, se você for comprar um antibiótico, você vai ter reembolso. E a oitava característica é que o reembolso desses seguros são bem altos. Cada seguradora tem o seu rol de reembolsos, elas não abrem geralmente o valor desses reembolsos. Geralmente, honorário médico ele também vai ser um valor muito superior ao que a gente está acostumado com os planos de saúde nacionais. Vejo muito cliente que tem plano nacional e quando vai fazer uma cirurgia, o plano reembolsa ali 50%, enquanto que o Seguro Saúde Internacional ele vai reembolsar acima de 90%, se não for 100% mesmo. Vamos falar sobre rede credenciada. Em relação aos médicos, não existe médico nesse seguro, então você tem livre escolha de médicos. Você pode ir em qualquer médico. Se for um médico especialista, você tem um reembolso alto, como eu falei. Em relação a laboratórios, você tem acesso a todos os laboratórios. Alguns são credenciados e outros não. Em relação aos hospitais, a mesma coisa, você tem acesso a todos os hospitais. Alguns são credenciados e outros não. E por que eu falo isso? Porque se você for num laboratório fazer exames e esse laboratório for credenciado, a hora que você pedir autorização da seguradora para fazer os exames, ela pode te dar já a carta falando que ela se responsabiliza pelo pagamento, para você não ter que pagar e depois pedir o reembolso. Agora, se esse laboratório não for credenciado, aí sim você vai ter que pagar e depois pedir o reembolso. Geralmente, os laboratórios credenciados são os melhores laboratórios de cada estado. Em relação aos hospitais, os principais hospitais do Brasil estão credenciados. Então, nesses hospitais, você vai levar a carteirinha e o hospital vai entrar em contato com a seguradora e vai pedir para ela o ok para te atender. E se você ainda não atingiu a franquia, ela vai falar, opa, o cliente ainda não atingiu a franquia, ele vai ter que pagar. Ou se você já atingiu a franquia, ela vai se responsabilizar por esse pagamento. Se o hospital não for credenciado, provavelmente você vai ter que pagar para depois pedir o reembolso. Mas isso geralmente acontece em alguma emergência, pronto-socorro, que precise ir rápido para o hospital. Porque se for alguma cirurgia eletiva, ou se for alguma outra cirurgia maior, você vai ficar mais de um dia no hospital, avisando a seguradora vai, mesmo que o hospital não seja credenciado, vai mandar uma carta para o hospital falando que ela se responsabiliza por esse pagamento. Então, assim, o gasto pequeno, que é consulta médica, um laboratório ou outro, ou um pronto-socorro, talvez você tenha que pagar e pedir o reembolso. Em relação à consulta, você vai ter que pagar e pedir o reembolso. Agora, se for alguma coisa maior, se for uma cirurgia eletiva, se for uma cirurgia que vai demandar bastante dinheiro, aí sim a seguradora vai entrar direto no hospital e vai conversar entre eles. Fazendo um paralelo com o Plano de Saúde Nacional. O Plano de Saúde Nacional, você tem ali os seus hospitais e laboratórios que você pode ir. E se você for em algum hospital que não esteja ali naquela lista de provedores, você não vai ter acesso, você vai ter que pagar do seu bolso e você não vai ter nenhum reembolso, nada disso. Já no Seguro Saúde Internacional, você vai ter também ali alguns hospitais credenciados, mas se o hospital não for credenciado, pode ir nesse hospital, pagar e depois pedir o reembolso. Então vamos falar agora de algo que interessa a todo mundo, que é o reajuste. Nos últimos 6 anos, os planos nacionais subiram em torno de 150% a 160%
no plano PME. Enquanto isso, as seguradoras internacionais, em média, subiram 58%, mas já incluindo a variação do dólar. A gente vai ver mais para frente que o pagamento do seguro-saúde internacional é feito em dólar. Então, isso fez com que a gente esteja num momento agora interessante no Brasil, que os planos de saúde nacionais subiram tanto que o internacional, que era um produto que só era comprado por pessoas muito ricas, passou a ser muito mais acessível. Em alguns casos, o seguro-saúde internacional está mais barato do que o plano de saúde nacional completo, aquele plano executivo, né? Aquele plano que você tem acesso a todos os hospitais, e tendo uma cobertura mundial e tendo reembolso muito maior. Sobre público-alvo. Público-alvo são pessoas físicas ou grupos familiares, pequenas empresas. Não acho que esse plano seja interessante para empresas que tenham mais de 30 vidas seguradas, por exemplo. E com idade até 60 anos, 65 no máximo, tá? O que acontece é que muitas vezes as pessoas possuem plano de saúde pela empresa e aí você possui um plano de saúde bom, que aceita nos melhores hospitais, aí você se aposenta e aí você já muda de plano, porque agora você que vai ter que pagar o plano, e aí você diminui o seu plano, por exemplo, para um plano sem o Sírio, o Einstein, o Fleury, só que o preço continua subindo cada dia mais, e aí você muda de plano para um plano senior. O que acontece é que o seguro-saúde internacional, pelo fato de ele ter acesso a todos os melhores hospitais do Brasil e do mundo, ele vai se tornar muito caro. Agora, se você tem mais de 60, 65 e você continua com um plano que tem acesso aos melhores hospitais do Brasil, aí sim faz sentido você procurar o seguro-saúde internacional. Um ponto, os planos nacionais, por conta do Estatuto do Idoso, eles não podem aumentar depois que você vira idoso, que o idoso é 60 anos aqui no Brasil. Então, a partir do momento que você não pode aumentar, as seguradoras passaram a dar o aumento, grande aumento do plano nacional, aos 59 anos. No seguro internacional você não vai ter isso. O aumento vai ser gradual. Você tem aumento de faixa etária, mas ele é muito mais devagar do que o aumento que a gente tem no plano nacional. Mas o seguro internacional continua subindo aos 59, 60, 61, 62, 70, 75. Então pode ser que em algum momento ele fique mais caro do que o nacional. Então é algo para, se você tiver interesse, olhar já a tabela de como ele vai ficar ao longo dos anos, para saber se faz sentido ou não para você. Lembrando que é interessante no seguro internacional, que é, você pode aumentar a franquia, né? Quanto maior a franquia, menos você vai pagar. Falando agora sobre os tipos de planos, né? Você tem várias seguradoras, você tem pelo menos mais 5 seguradoras internacionais já aqui no Brasil, e tem outras entrando também, por conta desse momento que a gente tem, que os planos nacionais estão muito caros. E aí você tem alguns tipos de plano, cada seguradora tem o seu plano, mas vou dar um resumo aqui, eu não vou falar seguradora por seguradora. Diria assim, que existe um plano, toda seguradora vai ter um plano completo, que vai te dar direito à internação de cirurgias e a parte ambulatorial de consultas, de home care, que também tem nesse seguro, como terapias e tudo mais. E você também vai ter um plano hospitalar. Ele não vai cobrir consulta, não vai cobrir exames, só vai cobrir o hospital, a cirurgia, tá? Mas esse plano hospitalar também cobre a parte de oncologia, né? Câncer. Se você tiver um câncer, você vai estar coberta nesse plano hospitalar. Além disso, você também tem direito ao check-up, para você sempre estar mantendo a sua saúde em dia. Mas esse plano hospitalar também pode ser interessante. Vou dar um exemplo. Você está lá jogando futebol, machucou o joelho, você vai numa consulta médica, você vai pagar do seu bolso, porque seu plano é hospitalar. O médico vai pedir uma ressonância, você vai pagar do seu bolso, porque seu plano é hospitalar, e você vai voltar no médico. O médico vai falar, poxa, ó, de acordo com o seu exame, é uma cirurgia que a gente vai ter que fazer aqui. Se for cirurgia, o hospital vai estar coberto, os honorários médicos, a seguradora vai negociar com o médico os honorários dele, mas essa consulta que você fez pré-operatória também vai estar incluso, esse exame que você fez pré-operatório também vai estar incluso, a cirurgia, o remédio que você tomar em casa depois dessa cirurgia, as fisioterapias que você fizer, o exame pós-cirúrgico também e a consulta pós-cirúrgica. Agora,
Se você voltou no médico depois do exame, o médico falou, não, isso aqui é só fisioterapia, aí nada vai estar coberto, aí você vai ter que pagar a fisioterapia do seu bolso. Então o plano hospitalar é assim que ele funciona na maioria das seguradoras internacionais. Outra coisa, famílias que têm filhos pequenos acabam fazendo o plano completo, porque sempre filho precisa ir no médico para alguma coisa, então acaba fazendo o plano completo. E eu aconselho, nesse caso de plano completo, para você tentar fazer com o mínimo de franquia possível, obviamente cabendo no seu bolso. Já o plano hospitalar, você pode fazer com uma franquia maior, né? Uma franquia de $5.000, por exemplo, porque qualquer internação que você tenha no hospital vai dar mais de $5.000. E lembra que eu falei da franquia, que uma das características dela é se você ficar 3 anos sem usar, você passa a não ter mais franquia? Então, no plano hospitalar, isso é muito comum de acontecer, porque como o plano hospitalar ele cobre somente a internação, né, se for alguma coisa mais grave, e se você não tiver, você passa a não ter franquia. Então você está pagando lá uma franquia de $5.000 e aí depois de 3 anos, se acontecer alguma coisa, você está coberto, então você pagou menos pelo plano e se tiver alguma coisa, você não vai ter mais essa franquia. No plano completo, isso é mais difícil de acontecer, porque como aceita consulta médica, fisioterapias, terapias e tudo mais, você acaba usando mais, né? Então dificilmente você fica 3 anos sem usar. Tá? Por isso que eu recomendo, faz com uma franquia menor e no plano hospitalar faz com uma franquia de $5.000, que eu acho que é um valor interessante para todo mundo. A maioria das seguradoras tem desconto para médicos e esses descontos chegam até 20% e esse desconto é vitalício. Eu vou dar um exemplo aqui de um cliente que tem 66 anos, ele pagava num plano de saúde executivo, tá, de um plano de saúde nacional, através de um produto por adesão, porque era só para ele pagava R$ 11.200 por mês. Ele acabou trocando por um plano hospitalar, tá, com franquia de $5.000 e pelo fato dele ser médico, ele ainda teve um desconto. Então, hoje em dia, ele paga em torno de R$ 2.500 por mês. Ele teve uma economia de quase R$ 100.000 por ano. Com R$ 100.000 por ano, ele consegue pagar com tranquilidade, né? Consultas médicas, exames. Quando vai valer a pena você trocar o seu plano de saúde nacional por um seguro saúde internacional? O que você tem que ter em mente? Você tem um plano completo? No Brasil, você tem o plano mais top, né, de cada seguradora? Você tem um plano executivo que te dá acesso aos melhores hospitais do Brasil na sua seguradora? Então, vai cotar o seguro internacional. Você tem um plano intermediário, mas você quer um plano melhor, mas você está achando muito caro as seguradoras, vai cotar um seguro saúde internacional. Se você quer ter acesso aos melhores hospitais do Brasil e do mundo, cota um seguro internacional. Se você é médico, cota um seguro internacional. Se você tem um plano de saúde nacional sem ter acesso aos melhores hospitais e para você tá ok, não vai fazer sentido você ir para o seguro saúde internacional, porque provavelmente você vai pagar mais caro por um benefício que não vai fazer sentido para você. É muito mais barato você manter o seu plano nacional e contratar um seguro viagem quando você for viajar. Para finalizar, alguns pontos de atenção em relação ao seguro saúde internacional. Primeiro ponto, o pagamento é em dólar. Geralmente, quando o dólar sobe demais, as seguradoras costumam dar desconto, mas isso não é obrigatório. Então, é bom você ter um investimento em dólar. Você não sofrer com dólar caso o governo faça alguma medida que faça com que o dólar dispare. Então, isso é um ponto de atenção. Outra coisa, o seguro internacional, geralmente, ele é feito anualmente. E você pode fazer o pagamento de forma anual, ou seja, uma vez só, de forma semestral, ou seja, em 2 vezes, ou trimestralmente, ou seja, 4 vezes. Então, isso exige que você tenha caixa para isso. Você vai ter que economizar ali nos meses que você não está pagando o plano. Terceira coisa, o plano, como eu falei anteriormente, ele é muito interessante, mas ele continua subindo depois dos 59 anos. Não só o reajuste anual, como também o reajuste por idade. Então, quando você for cotar, se você já estiver próximo ali dos 60 anos, 65 anos, é bom ver quanto é que o plano vai subir nos próximos anos. Já fazer uma estimativa, porque isso é importante. Agora, se você é mais jovem,
você pode calcular a economia que você vai ter nos próximos anos, que vai compensar ali na frente quando o plano continuar subindo conforme a idade. Outro ponto de atenção, a franquia. Eu, particularmente, gosto desse negócio chamado franquia. Faz com que as pessoas usem o plano com mais consciência. Mas tem gente que não gosta, tá? Então, se você acha que você não vai se acostumar com franquia, de repente não vai fazer sentido para você ir para esse plano. Lembrando que quando você fizer o cálculo do plano de saúde versus o seguro saúde internacional, você tem que colocar o valor da franquia, qual o máximo que você gastaria ali no ano. E no nacional, você tem que colocar os valores que você gasta com médicos e que você não pede reembolso, ou que você pede reembolso, mas o reembolso não é completo. Então, você tem que fazer essa conta. Mas eu, particularmente, gosto da franquia. Então, acho que são esses pontos de atenção que você tem que ter antes de partir para um seguro saúde internacional. Outro ponto de atenção, fraude. Seguradora internacional não tolera fraude. Se ela percebe que você cometeu uma fraude, ela vai querer encerrar o contrato. Então, se você for preencher esse seguro saúde, coloque a verdade ali no seu formulário. Porque a partir do momento que ela te aprovar, ok, está aprovado, e tudo que você colocou ali é verdadeiro, tá ótimo. Você vai ter atendimento tranquilamente. O problema é chegar ali na frente e ela perceber que você esqueceu de colocar alguma coisa que era realmente importante. Aí ela pode recusar o pagamento. É isso, pessoal. O Seguro Saúde Internacional não é para todo mundo, mas se fizer sentido, os benefícios são enormes, tá? Em relação a reembolso, a rede, a parte de remédios, a parte de previsibilidade de custo, tá? Tudo isso é muito interessante no Seguro Saúde Internacional. E se você quiser conversar comigo, manda mensagem aqui no vídeo, eu vou ler, vou responder. Se você quiser, vai ter o link aqui do meu WhatsApp, pode me mandar mensagem, eu vou tentar tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Se você tem Seguro Saúde Internacional, escreva aqui também, fala os benefícios, fala suas dores, fala se tem algum ponto que eu esqueci de mencionar, que você acha muito legal, que você acha muito ruim. Vamos tentar transformar aqui esse vídeo em algo útil para todo mundo, tá bom? Valeu, abraço!